O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus à multidão: o reino dos céus é ainda como a rede lançada ao mar e que apanha os peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo, e aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Um dos maiores santos de todos os tempos, celebramos hoje, 1º de agosto, Santo Afonso Maria de Ligório. Ele nasceu no finalzinho do século XVI, não é? Nasceu na Itália, na região perto de Nápoles. Santo Afonso Maria de Ligório, ele viveu bastante, viveu quase 100 anos, 90 e tantos anos. E Santo Afonso era advogado de uma família muito conceituada na Itália. Os pais educaram o menino para ser um homem de estudos, um homem de sabedoria, uma referência para o seu tempo. E Santo Afonso graduou-se em Direito e foi defender um coitado lá, um criminoso, e ele não foi bem sucedido nessa defesa, não foi. O homem foi condenado. Isso fez com que o jovem se frustrasse muito. Deus permitiu esta derrota no campo do direito, né? Lá no tribunal, para que o ego, para que o orgulho de Afonso fosse ferido. Pode perceber que no início da santidade, todos os santos, eles são feridos. Deus fere o nosso egoísmo, Deus fere o nosso orgulho. Cada um foi ferido no seu orgulho, né? E não precisa de grandes conversões para isso não, no sentido, fulano era muito mundano e vivia uma vida prostituída, uma vida de roubalheira, e encontrou Jesus e foi uma conversão assim, 360. Não precisa ser assim. Santo Afonso era um jovem maravilhoso, filho de família, um bom rapaz, bem intencionado, mas teve o seu orgulho ferido. E aí ele percebeu que todos os bens desta terra, principalmente as honras, tanto é que
que eu nunca vi um santo para colocar tanto dedo na ferida das honras deste mundo como Santo Afonso Maria de Ligório. Ele percebeu que nós fazemos tudo pela honra passageira, pela honra que vai sumir aqui nesta terra, e que nós não devemos jamais cair nessa ilusão. E como São Paulo, ele também caiu do cavalo, mas não foi o cavalo ali, né, o animal, o equino, que estava cavalgando como Saulo de Tarso, não, mas ele teve a sua queda por esta derrota no tribunal. Ele estava defendendo um homem que foi condenado. Isso fez com que ele meditasse o valor da eternidade e como que as coisas são transitórias nesta vida. E no comecinho da vida de Santo Afonso, ele começa já a ajustar o foco para o céu, para a eternidade. Assim também foi ontem, celebrávamos Santo Inácio de Loyola. Os santos são santos porque ajustaram o foco ainda nesta terra. E Santo Afonso foi para o seminário, se tornou padre, um bom padre, e se tornando padre foi um exímio pregador, pregava muito bem a palavra de Deus, com muita profundidade, e ele tinha o desejo ardente de formar, de capacitar as pessoas, principalmente religiosos, irmãos e padres, para que pudessem também se tornar pregadores, porque Santo Afonso sentiu arder o zelo pelas almas. Foi profundo no coração dele aquilo que Jesus disse no Evangelho: o meu povo perece, são como ovelhas que não têm pastor. Está lá no Evangelho, nos 3 evangelhos sinóticos, Jesus olhando para o povo de Israel e comparando como ovelhas que não têm pastor. Assim também está no profeta Oséias: o meu povo se perde por falta de conhecimento. Trecho famoso ali do capítulo 4 de Oséias. Ezequiel 34 também fala dos maus pastores que apacentam a si mesmos, etc, etc. E aquilo foi como um fogo ardente no coração de Afonso, do padre Afonso, e ele quis fundar uma congregação para que pudesse capacitar os seus membros para evangelizar, para formar o povo simples, para levar a catequese, porque o Papa Bento XIV já dizia, que a ignorância religiosa é a causa de tantas almas se perderem no inferno. É preciso ensinar. Jesus, antes de subir aos céus, Mateus capítulo 28, versículo 19, ele disse: ide pelo mundo inteiro e ensinai tudo aquilo que vos prescrevi. E como é bom aprender do bom pastor, aprender de Jesus, que é Rabi, que ele é o mestre de todas as nações. E Afonso foi lá, o padre Afonso de Ligório, foi e fundou a congregação do Santíssimo Redentor, os Redentoristas. E uma vez fundado os Redentoristas, ele começou a se dedicar também na boa formação dos padres, dos clérigos. E Santo Afonso gastou uma grande parte da sua vida para escrever e instruir os sacerdotes, principalmente os confessores, os padres que iam atender confissões, e os pregadores. Santo Afonso também foi eleito bispo, ficou bispo, mas como era um homem de muita oração, a vida dele era dividida assim, o dia dele, 8 horas de oração. Tem gente que acha que rezar é difícil. Padre, eu não estou aguentando, não estou conseguindo rezar direito. O homem rezava 8 horas por dia, estudava 8 horas por dia, trabalhava 4 horas. Trabalhar talvez ia lá limpar uma coisa, fazer uma visita. 4 horas somente de sono. Aí depois você pergunta por que é santo, Não é somente santo, mas também um fundador de uma congregação, místico, bispo, doutor da igreja.
Santo Afonso, isso aqui, gente, vocês vão perdoar, né? Porque isso é uma coisa pessoal. É o santo que eu consigo mais entender o catolicismo. Ah, mas e Santo Tomás de Aquino, padre? Gigante. E Santo Agostinho? Excepcional. Os 3 maiores doutores da igreja: Santo Agostinho, primeiro milênio, o doutor do amor. Santo Tomás de Aquino, segundo milênio, o doutor da verdade. E Santo Afonso Maria de Ligório, o doutor moral. Os carmelitas me perdoem, mas São João da Cruz vem depois, na minha opinião, porque São João da Cruz, ele é o doutor místico, ele é muito importante, mas Santo Afonso é mais popular. Santo Afonso chega mais às massas. Todos são grandes, né? Os doutores da igreja. Padre, qual que é a diferença dos doutores da igreja para os outros santos? Os doutores da igreja, eles ensinam com o carisma dos apóstolos. É Jesus mesmo neles, Jesus Cristo, Mestre e Senhor das nações, a sabedoria encarnada que ensina através dos doutores. Então, quando a igreja proclama um homem ou uma mulher doutor da igreja, está dizendo que aquela docência, aquele ensino, ele tem um valor universal. Ai, padre, é como o magistério do Papa? Não, mas muitos doutores da igreja iluminam inclusive o magistério dos papas. Incrível isso, né? Para ver que na igreja todos aprendem, como dizia São Boaventura, né? São Boaventura, outro doutor, né? Doutor franciscano. São Boaventura dizia assim, ó: uma senhorinha analfabeta pode ter muito mais fé do que um doutor de teologia da Sorbonne em Paris. Por quê? Porque é uma fé simples, uma fé do coração, aquela fé que acolhe a pregação do sacerdote, do bispo, aquela fé que quer entender as Sagradas Escrituras em união com o catecismo, com a tradição apostólica. Não é gente arrogante, não é gente que fica debatendo, que fica vendo defeito em tudo. Então, uma senhorinha pode ter muito mais o dom da fé, a virtude teologal da fé, do que muitas pessoas, padres, doutores de teologia, que infelizmente, por estudarem demais e rezarem de menos, por questionar demais e crer de menos, vão se tornando hereges, ensinando coisas horríveis e heresias. Isso está para todo lado. O século XX é o século das heresias. Lá com o Papa Pio IX, o Papa Pio IX já tinha alertado a respeito desta infidelidade daqueles que ensinam. O Papa São Pio X escreveu uma encíclica para condenar o modernismo. O que é o modernismo, padre? É uma doutrina alheia à da igreja, que quer estar à frente da doutrina dos apóstolos. E não adianta, gente, essas coisas aí de ensino, essas coisas são muito teóricas, isso não toca a vida concreta, não. Não toca a vida concreta, aí que toca. Santa Teresa d'Ávila fundou o Carmelo, reformou o Carmelo, para que as carmelitas pudessem ser um baluarte de intercessão pelos padres, para os padres, para os pregadores, porque o padre, ele é o canal da fé. Se o padre está cheio do Espírito Santo, se ele está cheio de fé apostólica, se ele é católico, ele vai gerar inúmeros católicos. Isso acontecia nas missões redentoristas. Santo Afonso passava pela Itália pregando e fazendo milagres. Tanto é que quando foram ver o corpo dele, Santo Afonso, ele comungava com tanto amor, com tanto zelo por Jesus, que a hóstia consagrada não se desfazia, ela caía e ficava viva no coração dele, ficava em cima do coração dele. Ele era um sacrário vivo, Santo Afonso de Ligório, um homem de um amor tremendo pela Eucaristia, por Nossa Senhora.
Você quer se tornar um bom católico? Você quer se tornar católico de verdade? Leia as obras de Santo Afonso. E aqui eu vou dar até um roteiro. Comece lendo a prática do amor a Jesus Cristo. Padre, mas essas coisas não é para a gente não, a gente é tudo senhora de família. É para vocês sim. Já sabe ler? Sei. Então tá, então é para você. Comece lendo a prática do amor a Jesus Cristo. Você vai começar a entender o quanto que Deus nos ama, o quanto que Deus sofreu por nós, e ali vai acendendo, o amor, porque ele mesmo diz assim, Santo Afonso de Ligório diz assim, é a meditação, a fornalha que acende o fogo do amor em nós. A meditação é a fornalha que acende o fogo do amor no nosso coração. Precisa ter meditação. E o próprio Santo Afonso vai dizer, quem reza se salva, quem não reza se condena. Então outro livro que você pode ler é A Oração de Santo Afonso Maria de Ligório. Primeiro leia a prática do amor a Jesus Cristo. Livrinho assim, baratinho, fininho, você pode comprar nas melhores livrarias desse Brasil. Terminou de ler, já li aqui a prática do amor de Jesus Cristo. Então, agora você vai colocar isso em prática, você vai começar a rezar. Aí você pode ler A Oração, outro opúsculo bonitinho, assim, fininho. O livro é maior, mas tem uma versão mais sintética, você pode também ler. O livro é dividido em 3 partes, a oração de Santo Afonso de Maria de Ligório. Ele vai dizer que para a oração ser eficaz, ela deve ser feita com humildade, com confiança e com perseverança. O livro tem 3 partes. Ele vai mostrar o que é uma oração humilde, o que é uma oração confiante e o que é uma oração perseverante. Ele vai dar exemplo de tudo quanto é santo, desde a época dos mártires, na era apostólica, até a sua época, século XVI, XVII. E depois você pode entender a grandeza da Virgem Maria, meditando um clássico dele, As Glórias de Maria. Esses 3 livros, a prática do amor a Jesus Cristo, a oração e as glórias de Maria, te faz um católico estupendo, te coloca no caminho da santidade. E se você quiser um outro livrinho dele maravilhoso, que o Padre Pio, o Padre Pio guardava esse livro no bolso do hábito dele, Visitas ao Santíssimo Sacramento de Santo Afonso de Ligório. Um livrinho pequenininho, de meditação, o Padre Pio tinha dentro do hábito dele, sim, guardado, para você fazer visita ao Santíssimo, fazer a tua comunhão espiritual e crescer cada vez mais no amor. Santidade para Santo Afonso de Ligório não é outra coisa que fazer o que Deus quer e querer o que Deus faz. Vamos repetir? Fazer o que Deus quer e querer o que Deus faz. Isso é a santidade. Fazer o que Deus quer, os mandamentos. Amar a Deus, amar o próximo. Querer o que Deus faz é abraçar a sua cruz. Pronto. É muito simples. Ame a Deus, ame o próximo, abrace sua cruz, viva debaixo da proteção dos divinos corações de Jesus, Maria e José, você vai caminhar para a santidade. Leia Santo Afonso. O Brasil, infelizmente, o brasileiro não gosta de ler. O brasileiro gosta de ouvir, tanto é que pululam na internet os evangelizadores, Tem quantos evangelizadores pela internet, padres, leigos e bons cursos e formação e canais de homilia e canais de formação católica e TVs como a Canção Nova, Século XXI, TV Aparecida, Rede Vida e tantos canais. O brasileiro gosta de ouvir, ver. Só que é preciso estudar, gente. É preciso estudar, é preciso abrir as páginas da Sagrada Escritura e vamos entender o catolicismo com Santo Afonso Maria de Ligório. O homem estudava 8 horas por dia, 8 horas por dia, rezava 8 horas por dia, trabalhava 4 horas, coisas práticas, dormia somente 4 horas.
santo, fundador, bispo, místico, doutor da igreja, um gigante. Ele diz assim para nós, e eu termino essa reflexão com vocês. Falei de 4 livros, né? Falei para começar com a prática do amor a Jesus Cristo, e uma vez que você entende o amor de Deus por ti, porque é a base de tudo, você vai começar a exercer esse amor na oração. Então leia a oração. Depois tenha uma devoção sólida a Nossa Senhora, lendo as glórias de Maria. E tem um livrinho maravilhoso, que é uma meditação por dia, que é o fininho assim, sobre o Santíssimo Sacramento. Só que tem uma pérola, que seria injusto e não mencioná-la, né? Que é a preparação para a morte, de Santo Afonso Maria de Ligório. Esse para você ler, principalmente na quaresma e no advento, porque para morrer basta estar... Para morrer basta estar... Para morrer basta estar... E Jesus disse: estais preparados, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. O que eu digo a todos: estais preparados. Vocês viram aí a notícia do senhor bispo, que faleceu aqui em Goiás? Não me vem o nome dele agora, me perdoe, não me vem o nome do bispo, né? Aqui em Goiás, 52 anos, jovem bispo, aqui no Goiás. Hoje cedo ele gravou um videozinho, dando uma bênção, agradecendo os benfeitores que ajudaram a construir o mosteiro, né? Uma casa religiosa. E o bispo foi agradecer as pessoas, pediu as bênçãos de Deus, deu a bênção hoje cedo, trabalhando, paramentado, depois da missa, última missa que ele celebrou na vida. Espera aí que eu vou pegar o nome dele aqui, segura um pouquinho, vai dar uma pausa aqui na homilia, mas eu vou pegar o nome do senhor bispo aqui, um segundinho. Dom Dilmo, da onde que ele é? Cidade? Goiás? Qual que é a cidade dele? Vê aqui para mim. Isso. Isso. Bispo de Anápolis, olha lá. Ô minha Nossa Senhora. Pega aqui, fazendo um favor. Isso. Isso, pega aí. Isso. É negócio, minha Nossa Senhora. Olha lá. Bispo auxiliar de Anápolis, Dom Dilmo Franco de Campos, faleceu na tarde desta quinta-feira, dia 1º, em decorrência de um ataque cardíaco. A informação foi confirmada por meio da nota publicada nas redes sociais da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, que lamentou a morte do líder religioso. A gente lamenta, sim, pela dor que deixa nos familiares, nos fiéis, na igreja, etc, etc. Lamentamos e rezamos, e eu já vou rezar por ele aqui agora. Mas feliz dele. Para mim, viver é Cristo e morrer é ganho. Feliz do Dom Dilmo. Felizes aqueles que morrem no Senhor, diz a Bíblia. Então, está vendo? Celebrou, abençoou, rezou, trabalhou, faleceu. Rezou a missa cedo, trabalhou cedo, faleceu de tarde. Nós não somos melhores do que ele. Se hoje foi o Dom Dilmo, amanhã pode ser eu, você. O que eu digo a todos, Nosso Senhor, no seu Evangelho: estejais preparados. E não tem nada melhor para preparar a nossa morte do que o livro de Santo Afonso, A Preparação para a Morte de Santo Afonso de Ligório. E depois, em 3 tomos, foi lançado agora, né? Em 3 tomos, no Brasil, meditações para todos os dias do ano litúrgico. Olha que bonito! Meditações para todos os dias do ano, começando do Advento, terminando na festa de Cristo Rei, né? E aqui todos os dias Santo Afonso meditando, falando do céu, do purgatório, do inferno, de Nossa Senhora, do valor das boas obras, etc, etc. Mas vamos deixar o santo falar conosco um pouquinho, para a gente ver a profundidade das suas palavras,
que provém de uma vida mística, ele quer um santo de sétima morada. Um santo de sétima morada. Ele diz assim: Deus deve ser o nosso único fim, o nosso único fim. O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou para consumar a sua obra. João capítulo 4, versículo 34. Em todas as nossas ações não devemos ter outro fim senão o de agradar a Deus, e não aos parentes, nem amigos, nem aos poderosos, nem a nós mesmos, pois que está perdido tudo o que não se faz para Deus está perdido. Muitas coisas se fazem a fim de agradar e não desagradar os homens, mas São Paulo diz assim: se eu ainda agradasse os homens, não seria servo de Cristo. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Deus deve ser o nosso único fim em tudo o que fazemos, de modo que com Jesus Cristo possamos dizer: faço sempre aquilo que lhe agrada. João capítulo 8, versículo 29. Foi Deus quem nos deu tudo o que possuímos. De nosso, nós só temos o nosso nada e o pecado. Foi só Deus quem nos amou de verdade. Amou-nos desde toda a eternidade, amou-nos a ponto de dar a sua vida, a sua pessoa santíssima sobre a cruz para nós e no sacramento do altar. Só Deus, portanto, merece todo o nosso amor. Pobre da alma que guarda afeto a algum bem terrestre, como desagrado de Deus, nunca se alegrará nesta vida presente e corre o grande risco de nunca desfrutar a vida eterna. Bem-aventurado, ao contrário, ó Deus, é aquele que vos busca de coração e pelo vosso amor renuncia a todas as coisas. Ele achará a joia do vosso puro amor, joia mais preciosa que todos os tesouros da terra e todos os reinos. Alcançará a liberdade interior, a verdadeira felicidade dos filhos de Deus, porquanto está livre de todos os laços que atraem à terra e o impelem de abraçar a Deus. Ah, Deus, se deixar achar por todos aqueles que o procuram e aqueles que desprendem das criaturas. Lamentações capítulo 3, versículo 25. O Senhor é bom para a alma que o busca. Vamos repetir? O Senhor é bom para a alma que o busca. E escreve São Francisco de Sales, o outro doutor do amor. Santo Afonso gostava muito de São Francisco de Sales, citava muito ele. O puro amor de Deus consome tudo que não é Deus, para transformar todas as coisas em si. Devemos-nos, pois, tornar hortos fechados, assim como Deus chama a esposa sagrada dos cânticos, hortos conclusos, soror mea sponsa. Cânticos capítulo 4, versículo 12. Horto fechado, chamam-se a alma que fecha a porta aos afetos terrenos e trabalha com o único intuito de agradar a Deus. Vamos dar um salto de qualidade, né? Vamos nos tornar católicos de verdade, cristãos bem formados, como está lá em Lucas capítulo 6, versículo 36 e 37. Todo discípulo bem formado será como seu mestre. Leia as obras de Santo Afonso, porque elas foram escritas para gente simples como vocês que me veem, vocês que me escutam. Leem as obras de Santo Afonso, deixa de preguiça. Estou falando como padre, como autoridade de sacerdote, de pastor, de pai, de amigo. Deixe de preguiça, deixe de achar que a leitura espiritual é para outra pessoa. Não, é para você, para mim. Comece a ler, como diz o Padre Jonas, comece a ler lendo, comece a ler lendo, comece a ler lendo. A leitura espiritual, tão simples, 2 páginas por dia. Prática do amor de Jesus Cristo, depois a oração, depois as glórias de Maria, depois a preparação para a morte,
Tenha esses 4, são os principais. E depois, se você quiser, você pode ter as meditações, uma para cada dia do ano, e as visitas ao Santíssimo Sacramento. Padre, aonde que eu vou adquirir esses livros? Uai, meu filho, vai atrás aí. Nós não vamos no mercado? Nós vamos lá comprar arroz, feijão, tutu, macarrão? Atrás. Tem nas livrarias, tem na internet. Aproveitar esse negócio chamado internet para coisa boa, né? Isso aí é o fim do mundo, né? O povo está usando isso aí para acabar com o mundo. Esses dias vocês viram aí, né? Dormiu e acordou sem internet. E o dia que dormir e acordar e não voltar? Nossa Senhora já disse, vai chegar o tempo que os homens estarão cegos e surdos. Mas não é cego dos olhos e surdo dos ouvidos, não. Não vai ter comunicação social, essa anarquia que está acontecendo para tudo quanto é lado. Aí as pessoas vão começar a valorizar, sabe o quê? Em vez de ficar de entrar na internet a vida inteira, vai entrar na igreja. Agora eu entro na internet, mas a minha vida transformou na internet. Parabéns, Deus seja louvado. Minha vida transformou vendo o Padre Jonas, a minha também. Deus se usa disso? Usa, mas é um meio, isso vai passar. Vamos vir na igreja. E se todos os padres de todas as paróquias do mundo buscassem a santidade, não precisava de internet. Imagina, você entra numa capela simples, igual a nossa, tem lá um São João Maria Vianney atendendo confissão, tem lá um Santo Afonso pregando. Para que internet? Pode ser que você não tenha na tua cidade, na tua capela, na tua paróquia, você não tenha um Santo Afonso, um Padre Pio, um São João Maria Vianney, mas você tem na capela da tua casa Jesus no Santíssimo Sacramento. Ele que fez todos os santos quer te fazer santo também. Vamos sair um pouquinho da internet, gente, começar a vir mais na igreja, rezar, ficar mais perto de Jesus, sair da internet para ficar ouvindo. Padre Brau, o senhor não quer que a gente ouve? O senhor não quer que eu ouve nenhum. Prefiro que vocês leiam a Bíblia e leia Santo Afonso. Estou brincando. Pode ler, pode ouvir o Padre Paulo, Frei Gilson, Padre Zé Augusto, Padre Francisco, Padre Verlan, tantos que tem por aí, graças a Deus. Pode ouvir. Bendito seja Deus que tem, né? Mas não seja dependente disso não. Tenha lá sua Bíblia, a imitação de Cristo, os livros de Santo Afonso, tão simplesinho de entender, profundo, o catecismo. Vamos nos tornar católicos de verdade, gente, lendo, fazendo o que todo mundo fez durante 20 séculos e também no Antigo Testamento. Temos a graça da imprensa, temos a graça de ser alfabetizados, graças a Deus, essas coisas traduzidas para o português, e a gente fica mergulhado na dopamina da internet. Desgraça! Desgraça! Nossa, padre, o que é isso? Todo excesso nos tira da graça. Santo Afonso interceda por nós, interceda pelo clero, para que o clero ajuste o foco da santidade pessoal, né? Para levar as pessoas também o Evangelho, a santidade, o crescimento humano e cristão. E vamos rezar essa missa em união com a família do bispo, né? Dom Dilma, com a diocese de Anápolis. Vamos rezar pelo descanso dele, né? Um homem de Deus que eu tenho certeza que teve uma morte muito feliz. Celebrou a missa, trabalhou, abençoou as pessoas e levou. Olha, se fosse assim comigo, eu ia ser muito feliz também, viu? Um homem novo, 52 anos. Deus sabe. Esses dias foi o Dom Henrique, né? É outro santo também. Levou. É assim, Santa Teresinha foi com 24. A gente tem que estar preparado. O São Domingos Sábio foi com 14 anos. São Francisco foi com 44 anos. Santa Catarina de Sena foi com 33 anos. Temos que estar preparados.
e vamos nos preparar meditando as obras de Santo Afonso, esse gigante, grande doutor da Igreja. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.